O pior cego é aquele que não quer ver. É isso que nos diz o ditado popular, é isso que disse praticamente Jesus aos fariseus que o questionavam. Jesus disse para eles: se vocês fossem cegos, não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Hoje, a nossa leitura nos levou do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 12, até o capítulo 10, no verso 21. E nós vamos encontrar nesses capítulos muita oposição dos fariseus a Jesus, muita perseguição, apesar de tudo que eles viam e presenciavam e testemunhavam no ministério de Jesus. Desde o capítulo 8, né, no início da leitura de hoje, no capítulo 8, no verso 2, nós vemos Jesus dizendo às pessoas: olha, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E os fariseus dizem para Jesus: peraí, mas aí é você mesmo que está falando de si, o seu testemunho não é válido sobre si mesmo. Jesus responde a eles dizendo: o meu testemunho é válido, porque embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. O meu testemunho é válido, sim. O problema é que vocês não sabem de onde eu vim, não sabem para onde eu vou, não conhecem ao Senhor, e é por isso que vocês não conseguem receber e entender aquilo que eu tenho dito. Jesus fala sobre a necessidade de que eles ouvissem os seus ensinos e então seriam libertos, né? Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E tudo que aqueles homens conseguiam fazer é: não, mas nós não somos escravos, nunca fomos escravos, não temos que ser libertos de nada. Somos filhos de Abraão. O que aqueles homens não conseguiam entender é que sim, eles eram escravos dos seus pecados. Não, eles não eram filhos de Deus. Eram filhos do Satanás, filhos do diabo, porque não enxergavam ao Senhor Jesus. Se fossem de fato filhos de Deus, creriam em Cristo, creriam em Jesus, em tudo que ele havia feito, tudo que ele estava fazendo diante dos seus olhos. Jesus estava literalmente trazendo vista aos cegos. No capítulo 9 nós temos um desses relatos em que Jesus cura um homem cego de nascença e depois daquela cura existe toda uma perseguição dos fariseus que testemunharam e viram a cura daquele homem. Eles estavam diante de um cego de nascença que havia sido curado e tudo que eles queriam era encontrar aquele que tivesse feito a cura para acusá-lo. Queriam encontrar Jesus para acusá-lo de ser um pecador porque havia curado aquele homem num sábado. Eles insistem para que o cego diga quem foi, diga como aconteceu. Por fim, aquele homem que havia sido curado já não tinha mais palavras para insistir com aqueles mestres da lei. E ele diz: olha, se ele é pecador eu não sei, mas eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Claramente esse homem é de Deus. E ele diz no verso 30, que coisa mais estranha, ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Um homem que até minutos atrás era cego já conseguia ver com clareza que Jesus, e somente alguém vindo de Deus, poderia ter feito o que Jesus fez na sua vida. Aqueles mestres da lei que presenciavam e testemunharam os milagres de Jesus por tanto tempo continuavam cegos, não enxergavam e não queriam ver o que estava diante dos seus olhos. Jesus vira para aquele homem que havia sido curado, pergunta se ele queria crer, se ele cria no Filho do Homem. E ele diz: sim, eu creio, Senhor. Jesus diz para ele: olha, eu vim para esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que vêm se tornem cegos. Tantas pessoas, tantos cegos, tantos que não conseguiram enxergar a luz, que não conheciam ao Senhor, encontraram a luz em Jesus. Mas tantos outros que se achavam muito bons, muito justos, que se achavam que se entendiam com uma visão além do alcance, na verdade foram apontados como cegos, porque testemunharam e viram tudo que Jesus fez e não enxergavam e não quiseram enxergar. E é por isso que Jesus diz que a culpa deles permanece, porque eles afirmam que podem ver. Vocês dizem ver, e já que vocês veem e recusam a crer, por isso vocês permanecem culpados, a culpa de vocês permanece. Hoje nessa leitura eu deixo a reflexão para você, que de fato nós possamos estar atentos, de olhos abertos, para ver, e que de fato queiramos enxergar o que Jesus tem para nos ensinar. Muitas vezes nós estamos com o coração endurecido, talvez você esteja com o coração endurecido pelas suas convicções, pelas suas certezas, pelos seus pecados, por aquilo que você gostaria de fazer, e se recusa a enxergar aquilo que Jesus tem te mostrado com tanta clareza. Não se esqueça, o pior cego é aquele que não quer ver. A culpa permanece sobre aquele que, podendo ver, se recusa a enxergar. Deixe Jesus te mostrar o caminho.
Ouça os ensinos de Jesus, siga os seus ensinos e que de fato a verdade que é em Jesus possa trazer liberdade para a sua vida. Não seja mais um dos que se acham muito bons, que se acham sãos, que se acham justos, mas que permanecem perdidos e condenados à morte eterna por se recusarem a ver quem de fato Jesus é. Sigamos aprendendo mais sobre Jesus, vamos lendo o Evangelho de João. Olhe e enxergue bem o que está diante dos seus olhos, enxergue aquilo que Jesus tem para te ensinar. E amanhã você já sabe, a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão. Até mais.